1 Reis, capítulo 18. Vamos começar aqui com o versículo 20. Diz assim: Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e divide-os em pedaços. O ponham sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. E preparar o outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa mais uma vez, ó Deus, para celebrarmos a ti. Obrigado, ó Deus, pelos louvores, pela adoração. Obrigado por cada pessoa que entrou aqui nessa hora, ó Deus, para participar desse culto. Te louvamos também por aqueles que estão nos assistindo nessa hora através das redes sociais. Que o Senhor venha falar ao coração de cada um, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, pela nossa cidade, pela cidade de Redenção. Que o Senhor venha, ó Deus, estender tuas mãos sobre essa cidade, trazendo salvação, trazendo libertação, transformação aos corações, ó Deus, daqueles que precisam, ó Deus, de uma intervenção do Senhor em suas vidas, nas suas famílias. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, que essa cidade é uma cidade abençoada e que ela será encontrada pelo Senhor, ó Pai. Ó Deus, porque Jesus Cristo morreu por esse povo, pelo povo dessa cidade também, ó Pai. E como igreja, nós, ó Deus, nos dispomos aqui, ó Pai, a sermos instrumentos do Senhor, para podermos ser usados, ó Deus, para alcançar aquelas pessoas que estão necessitadas, ó Deus, do teu amor e da tua graça. Pai, no nome santo de Jesus, é que nós louvamos e agradecemos por tudo. Amém. Queridos, vamos falar um pouquinho desse homem, né? Um dos principais profetas do Velho Testamento, que foi Elias. Elias, ele aparece assim de repente, né? A sua história começa aqui no capítulo 17 de 1 Reis, quando a palavra do Senhor, obrigado, diz: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então, a palavra do Senhor, ela não fala muito sobre a história desse homem até então, quando ela diz que ele era de um tesbita. Esse tesbita era uma pessoa que nasceu em Tesbe, uma cidade hoje na Jordânia, ao sul do Mar da Galileia. Então, até aqui, não se ouvia falar de Elias. E aqui começa a sua história. E Elias, então, ele já começa, né, já aparece aqui como uma pessoa muito ousada, um profeta ousado, né, confrontando o rei Acabe. E ele diz: Olha, eu quero dizer para você que devido às suas atitudes, devido ao seu procedimento, né, as alianças que você tem feito com as pessoas que você não deveria fazer, e o que você tem feito, levado o povo de Deus
a adorar outros deuses, eu quero dizer que Deus ele está trazendo uma sentença sobre essa nação. E não, por esses anos, não haverá chuva, né, sobre essa terra, segundo a minha palavra. Já pensou, irmãos, que ousadia? Isso é alguém que realmente precisa ter uma intimidade muito grande com Deus. Nós precisamos de homens e de mulheres assim, hoje, nos dias de hoje. Porque nós vivemos um tempo que não é um tempo muito diferente daquele tempo de Acabe, de Jezabel, né, do tempo do profeta Elias. E quando nós vivemos um tempo onde a apostasia ela tem tomado conta do coração das pessoas, aonde a incredulidade ela tem dominado o coração, a mente das pessoas, Deus ele quer contar com a sua igreja, para que essa igreja ela possa verdadeiramente fazer a diferença. Ali não havia igreja ainda, nós sabemos que a igreja ela começou lá em Atos, mas havia os homens de Deus, havia os profetas, e aqueles homens eram homens destemidos, como nós podemos ver. Elias ele chegou logo para Acabe e já foi logo sentenciando, ele já foi logo confrontando aquele rei, dizendo: olha, as coisas precisam mudar. As coisas precisam tomar um novo rumo, e você é o governante dessa nação. Só que Acabe, ele era um homem muito passivo, era um homem que a sua esposa o dominava, né? Então, ele não tinha muita voz ativa, porque a mulher falava mais alto. E eu quero dizer que quando a mulher fala mais alto dentro de casa, irmãos, a coisa não vai bem, porque Deus, ele constituiu a família muito bem constituída, porque a palavra do Senhor diz que Deus é o cabeça de Jesus, né? Jesus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Então, nós precisamos colocar as coisas no devido lugar. Então, irmãs, se vocês querem falar muito alto, mais alto que o seu marido, dentro de casa, né? Cuidado. A não ser que seu marido está precisando mesmo de uns puxão de orelha. Às vezes a gente precisa, né? Mas aqui Acabe, ele não tinha essa voz ativa. Tanto que eu acredito que talvez ele tinha um peso na sua consciência. Um homem que era para ele fazer diferença, trazendo a presença de Deus, o culto a Deus sobre aquela nação. Mas de repente, devido a essa aliança que ele fez com Jezabel, eles introduziram um culto a deuses estranhos, a um Deus que não era um Deus verdadeiro, ao Deus Baal. E então, vivendo esse tempo de apostasia, Elias não só confronta Acabe, mas ele também confronta o povo, né? E ele começa a dizer para o povo também: até quando vocês vão, né, viver cocheando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão viver de uma forma que vocês não tomem uma posição na vida de vocês? Sabe, irmãos, nós precisamos saber o que nós queremos. E ele diz: olha, se Baal é Deus, servi-o, mas se o Senhor é Deus, servi-o. E aquele povo, eles estavam assim, uma hora eles eram de Deus, outra hora eles já não eram de Deus. Uma hora, né, cultuava um Deus, outra hora já estava cultuando outro Deus. É como diz aquele ditado: acendendo uma vela para Deus e para o diabo, né? E nós não podemos ser assim. Nós temos que ser um povo que sabemos o que quer, um povo que verdadeiramente reconhece a sua identidade, sabendo que nós somos filhos de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que somos um povo que um dia nós vamos morar no céu. Sabemos que nós somos um povo separado, eleito para estar na glória com o Senhor. Sabe, irmãos, e nós não podemos vacilar com relação a isso,
Porque se nós vacilarmos sobre isso, nós estamos dizendo que nós não temos verdadeiramente convicção, nós não acreditamos naquela decisão que nós fizemos um dia, levantando a nossa mão e declarando que nós estávamos entregando o nosso coração para o Senhor. Quantas vezes a gente diz, eu entrego meu coração para o Senhor, eu sei que o meu nome está escrito lá no livro da vida, mas de repente, por causa de situações, nós queremos colocar interrogações em algumas situações. Será? Não. O que nós queremos falar hoje é sobre fé, coragem e restauração. Sabe, fé. A palavra do Senhor diz que o justo, ele viverá por fé. O Senhor diz, o meu justo viverá por fé. E o que é viver por fé? Irmãos, eu sempre digo aqui, viver por fé, quando a sua conta está abastecida, quando a sua despensa está cheia, viver por fé quando está todo mundo sadio dentro de casa, viver por fé quando você não está passando por problema nenhum, se bem que eu acho que é difícil, né? É impossível a gente não ter problema. Então, viver por fé dessa forma é muito fácil, né? Eu tenho fé. Mas não falta nada. Eu tenho um carro bom para andar, eu tenho uma casa boa para morar, eu tenho um salário bom, eu tenho uma conta que está abastecida, né? E assim por diante. Agora, fé é quando a gente levanta, um exemplo, a gente levanta pela manhã e a gente não sabe o que a gente vai almoçar, porque não tem nenhum grão de arroz na lata, né? E aí? E quando a criança está do lado pedindo, pai, mãe, eu quero uma bolacha, e você não tem uma bolacha para dar para o seu filho. Sabe? Mas você crê que Deus, ele vai prover. E quando você crê, Deus, ele vai prover sim. Porque a Bíblia diz, olha, o Davi, ele diz, moço, hoje eu sou velho, porém eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Então, Davi, ele declarava isso, fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe, ele está falando de pessoas justas, de pessoas verdadeiramente que serviam o Senhor com integridade, pessoas que confiavam no Senhor. E a exemplo disso é Elias. Elias, quando ele confronta o rei Acabe, e ele diz, olha, eu quero dizer para você que nesses próximos anos não haverá chuva sobre essa terra, segundo a minha palavra. E aí o que veio? A palavra do Senhor para ele novamente, fala, Elias, agora você vai lá para o rio Querite, e ali você vai beber da água do rio. E eu vou enviar os corvos para que eles levem para você alimento de manhã e à tarde, né? E assim aconteceu. Por quê? Porque Deus, ele é com aqueles que se dispõem. O Senhor, a própria palavra de Deus diz que digno é o obreiro do seu salário. Deus, ele supre as necessidades dos seus filhos. E ali não foi diferente. Parou a chuva, deixou de chover, mas Elias estava ali sendo alimentado, não por pessoas, mas por animais que, humanamente falando, não eram os animais que deveriam estar ali, levando aquele alimento para ele, né? Mas ele estava bebendo da água do rio e comendo daquele alimento que era levado por aquelas aves. Só que, irmãos, às vezes, quando a coisa está muito boa, nós temos a tendência de querer ficar folgado demais, né? E Deus, ele não quer que a gente se acomode. Deus, ele quer que a gente entenda que por mais que nós estejamos sendo abençoados, existem pessoas que estão dependendo de nós. Talvez não financeiramente, mas talvez de uma palavra. Nós vivemos um tempo em que o mal dessa época, o mal
desse tempo que nós estamos vivendo são os problemas mentais, os problemas psicossomáticos, né? A depressão, a ansiedade. E então a igreja, ela precisa estar pronta, por mais que você esteja bem dentro da sua casa, por mais que você esteja suprido dentro da sua casa, na sua família, na sua vida, mas existe alguém que precisa ouvir aquilo que você tem vivido, sabe? Ouvir de que há um Deus que pode trazer uma resposta. Então nós não podemos nos acomodar. E Elias, a Bíblia não diz, mas eu acredito que ele estava assim muito confortável, né? Ele estava ali no ninho como os filhotes da águia. Sabia que a águia, quando chega o momento dos seus filhotes começar a sair do ninho, e eles não querem porque eles estão muito bem cuidados ali, muito bem alimentados, o ninho está aquecido, né? Está ali fofinho. Então o que a águia faz? Ela começa a colocar espinhos, para que os seus filhotes começam a dizer, esse negócio aqui está ficando diferente, né? Eu tenho que vazar daqui. Então aí ela também pega os seus filhotes e voa nas maiores alturas e solta eles lá de cima, né? Mas quando ela vê que ainda não dá para eles voar, ela vem e apara os seus filhotes, até que, enfim, eles conseguem voar. E assim, irmãos, é Deus com a gente. Às vezes, Ele permite situações para que nós nos movamos, para que nós possamos avançar. E então, chegou um tempo em que as aves já não levavam mais alimento para Elias, e a água do rio, o que aconteceu? Secou, né? Secou. Porque Deus estava dizendo para Elias, está na hora de você avançar. Está na hora de você dar o próximo passo. Sabe, irmãos, tem muita gente que já está passando da hora de dar o próximo passo. Mas eles estão acomodados. E eu falo isso para a igreja. Porque Deus, Ele não te salvou para ficar aí sentadinho nesses bancos, né? Todo domingo à noite, né? Aqui nesse ambiente agradável, ouvindo um pastor chato falar, né? Cantando umas canções bonitas. Não, Ele quer mais de você, sabe? Como diz o pastor Valmir, fala para a pessoa que está do seu lado, isso é para você, não é para mim, tá? Então, Ele quer mais de nós, e isso é para você, irmão, não é para mim. E nós precisamos dar o próximo passo. Talvez você já deu um passo, você já deu 2 passos, você já conquistou algumas coisas, você já experimentou algo em Deus, Deus já agiu na sua vida de uma forma tão extraordinária. Quantos momentos bons você já viveu com o Senhor, né? Quantas vezes você já foi usado por Ele, mas agora parece que você estacionou. Eu acho que está na hora do rio secar na vida de alguns. Sabe, irmãos? Eu não estou jogando praga em ninguém, tá? Não estou jogando praga, mas talvez está na hora do rio secar e dos corvos deixar de trazer o alimento. A coisa ficar muito fácil. Por quê? Porque Deus quer que você avance. Porque tem pessoas que precisam de você, que está dependendo de uma palavra vinda de você. E aí secou o rio, parou de trazer os alimentos, né, os pássaros, e aí o que acontece? Deus fala mais uma vez para ele, agora você vai lá para uma cidade de Sarepta, e ali tem uma viúva. Tem uma viúva ali, e ela vai cuidar de você. Poxa vida, mas Deus já estava cuidando, agora alguém de novo para cuidar de Elias. Só que tem um mistério nesse negócio. Deus diz para ele, vai,
e você vai encontrar uma viúva, e essa viúva vai cuidar de você. E então ele vai, e quando ele encontra aquela viúva, a viúva estava colhendo ali, pegando uns gravetos, para poder fazer o último pão, usar o último azeite, a última farinha, para fazer um bolo, um pão, para ela e o filho dela. E tanto que quando Elias chega e cumprimenta aquela mulher, e ele diz, olha, dá aí uma água, né? E ela diz, olha moço, eu estou aqui com esses gravetos para fazer o último bolo aqui para mim e meu filho, depois nós vamos morrer. Porque eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite ali na botija. E ele diz, vai e faze como tu disseste, mas faze primeiro para mim. Irmãos, vocês já imaginaram que ousadia? Às vezes, alguns poderiam achar que isso nem era ousadia, era folgado mesmo, né? Um cabra folgado. A mulher estava acabando de dizer que ia usar o último azeite, a última farinha para fazer um bolo para comer, e depois ela ia morrer de fome com o filho. Mas ele diz, pode fazer do jeito que você está falando, mas faz para mim primeiro. E aí Deus começa a trabalhar na vida daquela mulher também. Porque aquela mulher, eu acredito, ela reconheceu algo diferente na vida de Elias. Porque ela fez prontamente, ela foi e fez como ele disse, ela acreditou, ela creu. Sabe, tem muitas pessoas que só estão precisando de uma palavra. Não é de muita coisa, é de uma palavra de desafio. Elas estão precisando ser desafiadas para fazer algo e ver um milagre acontecer. E se elas não fizerem isso, elas vão morrer. E eu não estou dizendo uma morte física, mas uma morte espiritual. Sabe, porque aquela mulher, ela creu, ela tomou aquela palavra para ela. E ela foi e fez o bolo. Porque ele disse, olha, pode fazer, porque assim diz o Senhor. Não vai faltar azeite na botija e a farinha na panela, até que a chuva venha, que comece a produzir. Sabe, irmãos, tem que ter autoridade. A fé que nós precisamos não é uma fé só para nós, irmãos, mas é uma fé para o outro também. Porque eu não posso ficar esperando que Deus venha só suprir as minhas necessidades, mas Deus quer me fazer de mim um instrumento para suprir a necessidade do outro. Por mais que a atitude que o Senhor quer que eu faça seja uma atitude aparentemente absurda, porque eu chegar na casa de uma viúva, ela declarar que não tem nada, a única coisa que ela tem é o que ela vai fazer, e vai comer, e vai morrer, mas eu ser um homem de Deus, eu ser uma mulher de Deus, e dizer, olha, pode fazer, que Deus vai fazer um reboliço aqui nesse lugar. Ele vai fazer. E ela fez, levou para ele. E a farinha da panela e o azeite da botija não parou de jorrar. Todo dia ela ia lá e pegava e o negócio multiplicava, né? Sabe, por que a gente não acredita hoje que Deus ainda hoje pode fazer isso? Deus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Deus multiplicou os pães de novo, né? Jesus, ele estava ali, ele fez essa multiplicação. Eliseu, ele alimentou mais de 100 homens com 20 pães. E sempre sobrava. E Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que esse Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Ele é o mesmo hoje. Sabe, aquilo que ele fez no passado, ele faz hoje.
Lá em João capítulo 14, se não me engano, não lembro o versículo, mas está lá. Jesus disse, olha, vocês farão as obras que eu faço, e vão fazer obras maiores. Maiores. Então, por que nós temos dificuldade de receber essa palavra? É porque, na verdade, não é o fato de não acreditar. A gente acredita. Se eu perguntar para você se você acredita que Deus pode fazer tudo isso ainda hoje, e Ele pode te usar ainda hoje, você vai dizer que sim. E eu vou perguntar, e por que você não faz, e por que eu não faço? Sabe? É porque nós estamos divididos. Nós estamos como aquele povo, e Elias dizendo, até quando vocês vão estar cocheando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão estar ocupados? Até quando vocês vão estar envolvidos com coisas que não são prioridades? Quando, na verdade, aquilo que é prioridade, vocês não estão dando a atenção. Por quê? Domingo era para ser um culto mais evangelístico, né? Mas quantos minutos? Eu não vou dizer vocês, quantos minutos nós passamos com o celular nas redes sociais durante um dia? Lá tem um negocinho lá que a gente vê, né? Esse dia você passou tanto, essa semana você teve tanto tempo na rede social, que não sei o quê. Aí muitos falam, mas é a trabalho. Sim, tem uns que são a trabalho, sim. Mas as coisas hoje estão nos envolvendo demais. E Efésios diz, no capítulo 5, se não me engano, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo. O que isso quer dizer? Nós precisamos saber usar o nosso tempo. É necessário que nós saibamos usar o nosso tempo. Que nós possamos ter um tempo para cada coisa. Que nós possamos dar prioridade àquilo que deve ter prioridade. Mais tempo para essas coisas de prioridade. Menos tempo para aquilo que não é prioridade. Sabe? Mas hoje, no dia de hoje, dizermos que nós precisamos dar mais prioridade para Deus, isso é um absurdo. Isso soa mal aos ouvidos da igreja. Sabe, pastor, mas o tempo é corrido, pastor é muita coisa, pastor é isso. Eu falo isso, irmãos, porque às vezes eu me pego assim. Sabe, eu não posso ser hipócrita. Eu me pego dessa forma. Envolvido com muitas coisas e o dia passa, né? Eu fiz muita coisa e não fiz nada. Às vezes fiz muita coisa, mas não fiz aquilo que deveria ter feito. E assim é a nossa vida. E aí nós sabemos que Deus olha para um povo, que se diz o seu povo, mas que está vazio dele e que não está fazendo a diferença. Que diz ter fé, mas não está vivendo da maneira que estão dizendo. Coragem, ousadia, para poder fazer algo diferente. Você já viu ali a ousadia de Elias, a coragem dele de chegar para aquele rei, era um rei, irmãos, e dizer, olha, eu quero dizer para você, o negócio vai pegar para o seu lado, vai parar de chover e a culpa é sua,
Porque eu estou dizendo que não vai chover, e não é à toa não. Estou dizendo porque você tem feito muita besteira. Você e aquela mulher sua está fazendo muita besteira. Ousadia. Lá no capítulo 4 de Atos, hoje eu estou bom para lembrar os capítulos, mas estou ruim para lembrar os versículos. Então, lá no finalzinho, os discípulos, eles estavam sendo ameaçados por estar fazendo a obra do Senhor. E os religiosos da época estavam furiosos e querendo matá-los, estavam perseguindo, querendo matá-los. E qual foi a oração deles? Ah, Senhor, mata esse povo, misericórdia, nós estamos aqui fazendo a tua obra, né? Estamos pregando, nós estamos orando para os enfermos e tudo, e aquele povo quer matar nós só porque nós estamos fazendo coisa boa. Não. Eles oravam e diziam: Senhor, enquanto eles se levantam contra nós, enquanto eles estão aí nos ameaçando de morte, enquanto eles estão nos perseguindo, dá-nos ousadia, dá-nos coragem, dá-nos intrepidez para pregar a sua palavra. Sabe, eles não estavam recuando, eles estavam dizendo: Senhor, se nós morrermos, amém, mas enquanto nós tivermos vida, nos dá ousadia, nos dá intrepidez, nos dá coragem para poder pregar a tua palavra, Deus, porque eu sei que nesse mundo há muita gente para ser salva, pessoas que precisam do Senhor. E como disse Paulo, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. E aqueles discípulos diziam, e eles saíam alegres, felizes, e dizendo que eles estavam felizes, não somente pelo fato de poder ter crido em Jesus, mas também de poder padecer por Ele. Que diferença, né, irmãos? Hoje a gente faz campanha para Jesus tirar as lutas, a gente faz campanha para Deus remover os problemas, né, as dificuldades. E a gente esquece de Tiago, capítulo 1. Esse é o tipo de pregação que a igreja não quer ouvir. Mas eu ainda continuo insistindo que você não vem aqui para ouvir o que quer, mas você vem aqui para ouvir o que você precisa. Sabe, vai ser assim enquanto eu estiver por aqui. Então a gente esquece do que Tiago falou, tendo por motivo de grandes e de muitas alegrias, ao passar por várias tribulações. Ô pastor, eu vim aqui porque eu estava precisando de uma palavra de alívio, o senhor está colocando mais peso. É assim, eu quero que você saia daqui encurvado, sabe? Muito peso. E que esse peso não te deixe dormir à noite. E que você fica remoendo essa palavra, até você deixar de cochear entre dois pensamentos, tomar uma decisão, mas que essa decisão seja uma decisão certeira, para dizer, como disse Isaías no capítulo 6, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Né? Então, Isaías diz, Tiago diz, tende por motivo de grande alegria ao passar por várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Perseverança. A prova da vossa fé. Sabe, porque a fé, irmãos, ela não tem sentido eu dizer que tem fé se eu não estou sendo provado. Porque às vezes as pessoas, elas dizem, eu quero ter fé. Mas para que elas querem ter fé? Cuidado quando você orar pedindo fé para Deus. Ele vai mandar lutas, Ele vai mandar tribulação, para que você verdadeiramente
saiba viver aquele momento em fé, esperando em Deus. Porque tende por motivo de grande alegria ao passar por várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produzirá perseverança. O crente tem que ser perseverante. Ah, mas eu já orei 2 vezes, Deus não respondeu, desisti. Problema seu. Você desistiu, vai ficar sem a bênção. Porque Deus é um Deus que não tem pressa, irmãos. Pensa numa pessoa assim que não tem pressa, é Deus. Eu sou muito paciente, mas assim, eu sou meio agoniado também. Já viu isso? Paciente e agoniado? A Sueli que o diga, né? Mas não pergunte para ela. Viu? Então, Deus ele não tem pressa, irmãos. Lázaro estava lá doente. Aí, as irmãs de Lázaro mandou avisar Jesus. Olha, aquele que tu amas, está lá doente, está ruim. Está para morrer. E às vezes a pessoa até exagera um pouquinho para poder apressar o outro, né? Então, ele está lá para morrer. Só precisa ir lá orar por ele. E aí a Bíblia diz que ele ainda ficou lá 4 dias. E aí quando ele diz, vamos lá, o homem já estava morto. Aí naquela conversa ele diz para os discípulos, olha, não, ele não está dormindo, ele está dormindo, mas é porque ele já morreu. Ah, então se já morreu, não precisa ir. Por que ele não foi enquanto Lázaro estava doente? Era bom, melhor chegar lá, botar a mão na cabeça do doente, orar por ele, era mais fácil, né? Talvez você até já orou por alguém doente e ele ficou curado. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já foram usadas por Deus para orar por um enfermo e ele ser curado. Mas ninguém aqui ressuscitou um morto. Tenho certeza. Quantos aqui já ressuscitou um morto? Aí, ó, ninguém. Então não é mais fácil orar por um enfermo? Mas Deus não tem pressa, deixa o homem morrer, depois nós vamos lá. Né? Na hora que ele morrer, nós vamos lá e ressuscita, aí o rebuliço vai ser maior, a festa vai ser maior. Né? E Jesus gostava de festa, né? É daquele rebuliço santo. Aí chegou lá, Marta já naquela, né, agonia dela. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse, Marta, ele vai ressuscitar. Ah, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Então, ela estava querendo dizer, olha, agora não adianta mais. O homem já está fedendo, já está com 4 dias lá. Talvez a sua situação já está num estado de putrefação. Talvez você olhe para a sua situação, para o problema que você está vivendo, você diz, minha situação já está num estado de decomposição. Mas o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, é o Jesus que hoje pode dizer para você, levanta. Levanta e sai dessa condição. Sai dessa condição. Porque eu ainda sou Deus, diz o Senhor. Sabe, irmãos, a igreja, ela precisa acordar. Elias, um homem só, ele fez tanta coisa. Tiago diz que Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou para que não chovesse durante 3 anos e 6 meses. Não choveu. Você já pensou se todo mundo tivesse a unção de Elias? Hoje ia virar uma bagunça esse mundo, hein? Chove, não chove. Faz sol, não faz. Tem que secar a roupa, mas não.
Sabe, mas o Deus que nós servimos é o mesmo. Mas nós precisamos nos dispor. Fé, coragem e restauração. Tem um mundo aí fora, tem famílias, tem vidas que precisam ser restauradas. E Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, nós somos alguma coisa, irmãos. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer com que a vida de alguém se torne uma vida melhor. E como eu estava dizendo ali no El Shaddai News, ali depois do filme, sabe, às vezes a gente olha para esse mundo, a gente diz, não tem jeito. Mas é tão simples. Quando nós ouvimos aqui nesse final de semana, no final de semana passado, sobre um evangelismo intencional, né? Se aproximar de alguém com uma intenção mesmo, mas sem querer já abafar a pessoa, mas se tornar amigo daquela pessoa. Sabe, depois daquele final de semana, a gente já sabia disso, mas parece que Deus ele traz na memória ou na mente da gente essa certeza que você não está em determinado lugar só para fazer aquilo que você está fazendo. Você está em determinado lugar porque Deus te colocou ali para fazer algo mais. Não importa onde você está, não importa. Mas se você está num departamento, sei lá, de uma empresa, trabalhando ali naquela empresa, seja no colégio, seja onde for, você não está ali só para estar. Você não está fazendo faculdade só para fazer faculdade. Você não está ali naquele colégio só para estudar. Você não está naquele escritório só para poder fazer o que você tem que fazer. Não, Deus te colocou ali para fazer a diferença. Eu não sei se vocês perceberam, tanto que eu estou mais musculoso, né? Eu estou fazendo academia. Eu não sei porque vocês estão rindo. Então, mas ali, eu estava pensando, Deus não me colocou ali só para fazer academia. Não. Ele me colocou ali com um propósito. Porque tudo tem um propósito. Sabe? E Deus já está mostrando. E nós temos que estar abertos para aquilo que o Senhor, Ele quer falar com a gente. A Cristiana no colégio, ela evangeliza os meninos, né? A gente vê os vídeos, ela ora, Então, aonde nós estivermos, irmãos, nós temos que ser uma chama de Deus ali, um fogo, né, aceso, para falar, para declarar, olha, você precisa de Jesus, olha, Jesus te ama, ou então, tão somente se tornar amigo dessa pessoa. Se torne amigos. Ganhe essa pessoa para você, para depois você ganhar essa pessoa para Jesus. Se torne amigo delas. As pessoas estão carentes hoje, irmãos. Há um nível de carência extremo na vida das pessoas, porque as pessoas hoje, elas não conseguem tempo para se relacionar. Com muita dificuldade, um pouco de relacionamento dentro de casa. Mas mesmo assim, aquela coisa corrida. E as pessoas precisam disso, e elas estão carentes. Né? Só de você se aproximar, conversar, dar uma atenção para aquela pessoa, ela já vai ficar assim, né? Poxa vida, ele parou para me ouvir. Porque o maior amigo das pessoas hoje se chama celular. Mas nós somos um povo diferente. Pelo menos nós deveríamos ser esse povo diferente. Você já pensou se todos nós, ao sairmos daqui,
nós nos posicionássemos como nós deveríamos nos posicionar, nós já iríamos causar um impacto muito grande nessa cidade. Então, irmãos, que o Senhor te dê fé para acreditar que você é uma pessoa que pode fazer algo. Que Ele te dê coragem para ir, ousadia para encarar. E que você ore por transformação, por mudança na vida das pessoas que estão ao seu redor, no seu local de trabalho, no colégio, aonde você estiver. Porque nós fomos chamados para isso. A sua célula, ela precisa crescer. Mas não é pegar as pessoas pelo laço, não. Quando você chegar na sua célula com alguém, esse alguém já deve ser uma pessoa que você já conquistou ela, através da sua amizade, através da sua atenção. Você vai ali levar aquela pessoa para mostrar que existe um grupo de pessoas assim como você, que está pronto para ouvir, para ajudar. Não pessoas interesseiras, mas pessoas que têm amor para dar. Amém? Que Deus possa nos ajudar a nos levantar e sermos pessoas diferentes. Que esse espírito de Elias, ele possa vir sobre nós. Essa ousadia, essa autoridade, essa unção, esse poder, essa graça, sabe? E não recuar diante das dificuldades, ou não nos calar diante das ameaças. Porque nós temos que ser fortes, irmãos, porque as coisas estão estreitando. Temos que ser fortes. E os covardes, os tímidos, não herdarão o reino dos céus. Vamos ficar de pé? Amém. Feche seus olhos. Como que está a sua vida? Como está o seu coração? Como que está o seu relacionamento com o Senhor? Como que você tem influenciado as pessoas ao seu redor? Você como igreja, eu não digo como uma pessoa normal, mas como igreja, você tem tido discernimento das situações. E quando eu digo discernimento, eu estou dizendo que muitas vezes nós estamos do lado de uma pessoa e logo o Senhor, Ele já diz, fala com essa pessoa aí, que eu a amo. Essa pessoa está precisando de uma palavra. Você tem se levantado no lugar onde Deus tem te colocado para ser luz? Como que as pessoas estão olhando para você lá fora? Elas estão dizendo que você é uma pessoa diferente? Ou não existe diferença nenhuma na sua vida, em comparação com aqueles que não conhecem a Jesus? A palavra diz, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, para nada mais ele vai prestar, a não ser para ser lançado nas ruas e serem pisados pelos homens. E a luz não se acende uma luz para colocar debaixo de uma cama, mas ela é colocada no alto para clarear todo o ambiente, para poder atrair aqueles que estão em trevas. Então, irmãos, se nós não estamos cumprindo o propósito pelo qual nós somos chamados, nós estamos correndo o risco de verdadeiramente não herdarmos aquela herança que está preparada para nós. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco, ó Deus, a minha vida, eu coloco a nossa vida diante do Senhor. Estamos vivendo um tempo, ó Pai, que nós precisamos muito despertar, acordar,
Precisamos, Senhor, de verdadeiramente, ó Deus, nos achegar ao Senhor, ó Deus, ter um tempo com o Senhor e perguntar: Senhor, qual é o propósito do Senhor para com a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça ali no meu trabalho? Embora eu sei, ó Deus, que eu preciso falar, que eu preciso pregar, mas eu quero ter um discernimento maior, ó Deus. Ó Deus amado, porque muitas vezes não é só falar que Jesus ama, mas muitas vezes as pessoas estão precisando de um abraço, elas estão precisando, ó Deus, de uma atenção, Pai, porque esse mundo, ele está muito agitado, as pessoas não param mais para ouvir os outros. Pai, as pessoas, ó Deus, estão envolvidas nos seus trabalhos, ó Deus, e nem sequer, ó Deus, tem tempo para ouvir o Senhor. Muitas vezes nós nos colocamos diante do Senhor para orar, mas nós somente falamos, e quando o Senhor vai falar, nós nos levantamos porque temos que sair. Pai, conscientiza a tua igreja, Deus. Ó Deus, conscientiza a tua igreja, Senhor, do que nós precisamos fazer verdadeiramente, Pai. Eu te peço, Senhor, olha para as famílias aqui, ó Deus. Olha para aqueles que estão nos assistindo agora. Olha, Senhor, para as lutas. E eu não estou, ó Deus, aqui pedindo para o Senhor tirar as lutas, mas eu estou pedindo para que se cumpra na vida do teu povo e na nossa vida aquilo que o Senhor diz na tua palavra, que o Senhor é um Deus que adestra as nossas mãos para a peleja. O Senhor é aquele que adestra as minhas mãos para pelejar e não para recuar. O Senhor é aquele, ó Deus, que me chama para avançar, ó Deus. O Senhor é aquele que me chama para crer, ó Deus, e que em muitas batalhas, ó Deus, o Senhor vai dizer: fica tranquilo, você não tem que pelejar nessa batalha, porque eu vou pelejar por você. Mas vai existir batalhas que eu vou ter que me levantar, eu vou ter que clamar, eu vou ter que pagar um preço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós não somos um povo, ó Pai amado, que temos que estar só recebendo, nos enchendo, nos engordando da tua palavra. Deus, os teus filhos muitas vezes se enchem das palavras que tem nas redes sociais, escolhem as palavras que querem ouvir. Deus, palavras que agradam o seu coração, ó Deus, palavras que vêm, ó Deus, acalentar, ó Deus, massagear o seu ego, mas dificilmente eles querem ouvir uma palavra que os exorte, porque na verdade, ó Deus, ó Pai, a palavra do Senhor muitas vezes para nós é uma palavra de exortação, porque se nós pararmos para analisar a nossa vida, nós não estamos, ó Deus amado, na condição de receber uma palavra, ó Deus, que acalenta, mas estamos, ó Deus, na condição, ó Deus, de ouvir uma palavra para, ó Deus, nos fazer avançar, nos fazer despertar, nos fazer levantar, ó Deus amado, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Mas nós rejeitamos muitas vezes as palavras, ó Deus, duras até, e às vezes até as julgamos não sendo do Senhor. Deus, que nós deixemos de ser meninos, que nós deixemos de ser crianças espirituais, que nós venhamos deixar, ó Deus amado, de sermos aqueles bebês, ó Pai, que o teu filho Paulo disse: eu não pude vos dar comida sólida,
mais leite vos dei a beber. Porque não é porque vocês são novos convertidos, mas é porque apesar dos muitos anos de crente, é porque apesar dos muitos anos de decisão, ainda são infantis, ainda são crianças, não amadureceram, estão atrofiados espiritualmente. Deus, e o tempo está passando e vai chegar a hora em que o Senhor vai dizer para nós: mostra-me tuas mãos, o que tu tens para me oferecer, porque você não fez o que eu te pedi, porque você foi negligente, porque você, mesmo sabendo do que eu queria que você fizesse, você negligenciou. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, porque nós somos um povo, ó Deus, que muitas vezes diante de autoridades, nós, ó Deus, temos uma palavra, muitas vezes somos levados a exortar essa autoridade, ou quem quer que seja, mas nós recuamos e falamos palavras brandas, e aquela pessoa está precisando ouvir umas verdades, ela está precisando ouvir umas verdades para poder mudar a sua vida, para poder ela entender que a posição, o lugar e a vida que ela está vivendo não é uma vida que está agradando o Senhor. Mas nós não queremos desagradar. Porque nós somos crentes, porque nós somos filhos do Senhor, nós temos que amar. Amar não é bajular, amar não é passar a mão na cabeça, amar é exortar, amar é corrigir, amar é açoitar muitas vezes, porque a tua palavra diz que Deus corrige o filho que ama. Deus, tu és o Senhor das nossas vidas, ou pelo menos deveria ser. Pelo menos é o que nós dizemos, porque o Senhor é aquele que diz e nós obedecemos. Mas até onde nós temos sido obedientes? E o quanto nós temos sido negligentes? Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos. Senhor, Tu és um Deus de misericórdia, porque se o Senhor fosse tratar conosco da maneira que nós merecíamos ser tratados, nós não estaríamos aqui mais.